Júlio, iniciando com vocês mais uma disciplina. Iremos trabalhar, nesse primeiro módulo a radioterapia e nós iniciaremos falando sobre a área de atuação, de um radioterapeuta e as divisões, da medicina nuclear, aonde se encaixa e se enquadra o nosso conteúdo. Nós iniciaremos falando aí sobre as três principais áreas, dentro da radioterapia, onde nós temos o radiodiagnóstico, medicina nuclear e radioterapia, que é a nossa disciplina em específico. É importante nós entendermos que a medicina nuclear é uma área muito importante e que vem se destacando muito dentro da área médica. Por quê? Porque envolve dois aspectos básicos e extremamente importantes, que é o diagnóstico, e nós, como radiologistas, trabalhamos dentro de um contexto de geração de imagem, e a princípio, quando nós iniciamos o nosso curso, nós sempre ouvimos dizer que o radiologista ele está preparado somente para retirar, para extrair do paciente o raio-x. Mais à frente, vocês vão perceber que a nossa área de atuação ela é um pouco mais ampla. Por quê? Porque ela envolve áreas específicas onde nós iremos atuar em geração de imagens muito mais complexas. Como exemplo, nós temos aí tomografia computadorizada, nós temos PET scan, PET CT, ressonância magnética. Professor, ressonância magnética, ela se enquadra dentro da área, de geração de imagens radiológicas com radiação? Não. Essa área em específico, ela vai ser trabalhada, de um modo em que a geração de imagens se dá por um campo eletromagnético. Porém, ela está enquadrada dentro da imaginologia, que nada mais é que o estudo das imagens. Então, quando nós começamos a trabalhar de uma maneira bem ampla, nós vamos associar esses dois vértices, que é a atuação, do radiologista no diagnóstico de um determinado problema. Geralmente, esses problemas estão relacionados com cânceres e os diferentes tipos de câncer, e também os tratamentos. É na questão do tratamento que entra a nossa disciplina de agora, a radioterapia em si. Enfim, o que é radioterapia? Acompanhem comigo, por favor. Radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza radiação para eliminar as células tumorais. Ela tem como finalidade curar, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Existem dois tipos de tratamento: radioterápico, teleterapia, radioterapia externa e braquiterapia. A fonte radioativa fica próxima ao tumor. Então, de um modo geral, a radioterapia ela vai ser subdividida. Em um contexto amplo, a finalidade é a mesma, que é o tratamento de uma determinada patologia. E essa patologia sempre estará relacionada com o câncer. Em um segundo momento, nós iremos dividir a radioterapia em dois vértices, que é a teleterapia e a braquiterapia. Mas qual que é a diferença, sendo que a finalidade ela é a mesma? É isso que nós iremos ver a partir de agora. A diferença existente entre a radioterapia, em um contexto geral, teleterapia e braquiterapia. Uma vez sabendo que sempre o objetivo será o mesmo. Nesse caso, quando nós introduzimos a disciplina de radioterapia, o objetivo específico da radioterapia não é, em nenhum momento, o diagnóstico de uma determinada lesão, de um determinado tumor. A radioterapia é utilizada única e especificamente para o tratamento. Quando nós falamos dentro de um contexto amplo, que há também a possibilidade dos diagnósticos, aí nós entramos com exames que são mais aprofundados, Quando nós começamos com a própria tomografia computadorizada, que faz uso de radiação ionizante. Trabalhamos também com o PET scan, que é um exame um pouco mais complexo, que já exige, meios de contraste com uma meia-vida um pouco mais longa, Mesmo assim, utiliza-se de radiação ionizante,
Tá? Mas o que é a radiação ionizante? Radiação ionizante é toda a radiação que provém do núcleo atômico. Nesse caso, nós não estamos falando de uma radiação ionizante corpuscular. Ela não vai liberar partículas, né, alfa, beta ou gama. Tá? Ela tem um alto poder de penetração. Por quê? Dentro da classificação dos diferentes tipos de ondas, né, eletromagnéticas, quando nós abordamos os princípios de atuação do radiologista e os equipamentos que são utilizados, todos esses equipamentos fazem uso de um tipo de radioatividade. No princípio de classificação, nós temos 3 princípios básicos, né? Onde eu tenho, em primeiro momento, radiação alfa com baixo poder de penetração, radiação beta com poder de penetração intermediário e a radiação gama, né, que possui um poder de penetração muito mais intenso, né, podendo ultrapassar aí paredes de concreto com mais de 1 metro de espessura, tá? Então, com esse tipo de radiação que nós estamos lidando, com a radiação gama, com poder de penetração muito elevado. Por quê? Porque sendo que ela possui um poder de penetração muito elevado, ela poderá alcançar partes do nosso organismo, do organismo humano, do organismo animal, com uma facilidade um pouco maior. Mas só isso é suficiente para esses tipos de exames, né? Basta simplesmente utilizar a radiação gama para geração de imagem de qualidade? Não. É necessário que se faça uso também dos meios de contraste. E esses meios de contraste, né, possuem aí subdivisões, porém, nós não iremos adentrar agora nesse conteúdo em específico, porque é uma disciplina em separado, onde vocês aprenderão a lidar, manusear, tá? Enfim, trabalhar com o meio de contraste com eficiência um pouco maior. Tendo como base o princípio, né, radioterápico, a utilização da radiação gama, nós precisamos entender um aspecto extremamente importante, tá? É uma terapia utilizada com a radiação ionizante, tá? Que é gerada no núcleo de um átomo, né? Uma energia em movimento e que precisa ser liberada. Essa energia que é liberada, ela sempre será canalizada a um ponto específico, através de uma colimação, né? Conteúdo que foi visto por vocês no início do curso, quando nós trabalhamos com a disciplina de equipamentos, né? Dos diferentes tipos de equipamentos radiológicos. Nesse caso, equipamentos de raio-x, mas abordamos também outros equipamentos que poderiam ser utilizados, onde nós consideramos radiação alfa, beta e gama para geração de imagem. A partir desse momento, vocês estão entrando em um campo um pouco mais complexo da radiologia, né? Onde há uma necessidade de conhecimento um pouco maior e muito mais dedicação. Então, acompanhem comigo. Dentro do princípio radioterápico, a terapia com radiação ionizante, ela emite uma radiação, e essa radiação tem como objetivo principal, tá, gerar a agitação, a modificação da estrutura animal, né, da estrutura celular, o que é chamado por nós de efeitos, né, biológicos. Enfim, resumindo, para que vocês consigam entender de uma maneira um pouco mais fácil. Quando lidamos com qualquer tipo de radiação, quando o organismo se interage com uma radiação ionizante, essa radiação ela gera um efeito no organismo. Esse efeito ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Tanto sendo positivo quanto sendo negativo, nós iremos caracterizar esse efeito como sendo um efeito biológico. A interação da radioatividade, seja ela alfa, beta e gama, em grande intensidade. É muito importante, tá, vocês terem essa noção. A radioatividade, ela precisa ter uma intensidade um pouco maior, né, de emissão no organismo. A absorção precisa ser muito elevada para que haja qualquer tipo de alteração orgânica, seja ela positiva ou negativa. No caso da radioterapia, o objetivo é gerar um efeito biológico positivo, né, que seria a morte das células doentes. Porém, se não houver determinados cuidados, esse efeito biológico ele pode também ser um efeito negativo, como, por exemplo, aí, a modificação, né, de células saudáveis, tá? E essas células saudáveis poderiam, tá, em algum momento, se modificar e evoluir, né, para um caso mais crítico, como, por exemplo, um tipo de tumor. Concluímos aqui, né, o módulo 1.
Em seguida, né, daremos continuidade com o segundo módulo. Espero vocês logo, logo. Até mais.